Amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente para a honra e glória do Senhor, para glorificar e exaltar o nome dele e fazemos esse estudo bíblico semanal que sempre fazemos, com temas atuais, né, sobre o que está acontecendo no mundo e como podemos ver, ter a luz, né, sobre as Escrituras, né? Quero agradecer a todos. Algumas pessoas já estão mandando vídeos, né, sendo tocado no coração para a gente postar, que uma vez uma pessoa muito importante me falou que a gente é preciso ouvir todo tipo de pregação, às vezes da mesma coisa, mas várias pessoas pregando diferente. Talvez uma pessoa toque o meu coração e outra pessoa não toque. Então esse é o intuito do canal, né? Se vocês sentirem no coração que precisam mandar um vídeo, uma palavra, um estudo bíblico ou até mesmo um testemunho, mandem para cá que a gente reposta, porque como essa pessoa importante me falou, né? Que a gente precisa de várias pessoas pregando, cada uma com seu jeito diferente, porque às vezes eu não tenho essa expertise, essa capacidade de tocar o coração de alguém, mas se uma pessoa manda um estudo, talvez da mesma coisa, e possa tocar o coração de alguém, e o coração sendo tocado, aí o resto é com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai chegar e vai agir na vida, né? Obrigado a todos, e a honra e a glória é para ti, Senhor. Quero deixar bem claro, não sou pregador, não sou influencer, não sou pastor, sou membro de uma congregação que é uma bênção de verdade, mas estamos aqui para estudar a palavra, para nós buscarmos nosso entendimento, tirar dúvidas, que Deus incentiva isso, né? Nós mesmos estudar e nos aprofundar na palavra, que esse é o nosso melhor alimento, né? Que nem só de pão viverá o homem, né? E também da palavra que sai da boca do Senhor. A palavra do Senhor nós também temos que alimentar dela, amado, porque não está fácil, mas venceremos e perseveramos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. O tema de hoje é trazendo a razão através de Cristo, né, amados? Nesse mundo que a pessoa está com a sanidade mental bem comprometida, então a gente tem que trazer a razão através de Cristo, né? Vamos começar, amados, que hoje o tema é bem bacana. Amados, em minhas conversas, né, com pessoas aí na rua, no trabalho, sobre fé, sobre Deus, eu sou muito confrontado sobre a ignorância, a polarização de alguns cristãos, né? Eu sou muito confrontado. E até eu mesmo sou vítima também de alguns casos. Lógico, é uma realidade pequena, mas temos também, eu sofro também esse tipo de ignorância, né? Dessa abordagem meio pesada. Mas eu tento mostrar, amado, para essas pessoas que não podemos generalizar e que isso não é uma maioria, né? Isso é uma minoria. E essas pessoas, amados, não representam Cristo. Porque, sim, pelo simples fato, amados, eles podem dizer que são cristãos, que estão na igreja, que oram, que fazem, que acontece, mas elas estão fora do que diz a palavra do Senhor. Então, eles não estão em Cristo. Vamos lá, como aqui tudo é baseado na palavra, vamos começar. Efésios 4,18, amados. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tem mais outra palavra aqui, amados. Tiago 1, 26, 27. Se alguém pensa ser religioso, engana a si mesmo. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. A religião pura e verdadeira que é aceita por Deus Pai é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições e guardar a si mesmo incontaminado do mundo. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Então, amados, cristãos com essa conduta não estão trabalhando para Deus. Deus não está com eles. Eles podem achar o que quiser, podem dizer o que quiser, eles podem ir à igreja, orar, se ajoelhar, mas eles estão trabalhando para o inimigo, não para Deus, nunca. Mateus 23, 13, amados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens,
Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Você está entendendo, amado? Essas pessoas estão fechando o reino dos céus, estão levando as pessoas a se afastar de Deus, e eles também estão afastados de Deus, né? Eles estão trabalhando para o inimigo. Por isso que é bom, amados, nos aprofundar na palavra, né, amados? O inimigo está rindo à toa, velho, à toa, porque esses cristãos estão trabalhando para ele, né? Sendo usados por ele. Aí um inimigo astuto, né? É do jeito que é. Aí vem e mostra outra modinha do mundo que tá aparecendo aí, amados. Tem agora o racionalismo, né? E isso vai se espalhando como uma praga na sociedade, amado, que eu fico besta. Eu fui me aprofundar mais. O racionalista ignora a fé, ele não acredita, ele não tem fé. E fala que a fé está separada da razão. Ele diz que ou não tem fé e que só existe a razão no mundo, colocando as pessoas, né, a parte da fé, que eles não acreditam, eles são a parte da fé, eles só acreditam na razão, né? Olha aí o prato que o inimigo serve, né? O que o inimigo faz, essa modinha. É isso que o Satanás quer, amados. É isso que o Satanás está mostrando o tempo todo. Sabe por que eu digo isso? Porque essas pessoas ficam totalmente vulneráveis ao pecado e à atuação do inimigo, amado. A pessoa sem fé tá totalmente solta ali, né? Essas pessoas falam que a vida não existe fé, né? A vida é centrada no seu próprio eu. Olha só os papos, amado. Olha só a mentalidade. Mas aí, amado, o problema é que esse tipo de conduta, você passa a ver o mundo com os olhos de uma pessoa sem fé, né? Uma pessoa sem Deus, seus próprios olhos, sem a ajuda de nada, né? E isso não é bom. Um mundo sem o Espírito Santo, amado, sem o amor de Deus, aleluia. Uma visão extrema do mundo, onde o meu eu está no centro, né? Como para eles, que o importante é você, no caso deles, né? O importante é você, o que você pensa, o que você faz. Eu não devo satisfação a ninguém. E isso complica porque a razão, a lógica, a verdade, o certo e o errado torna tudo irrelevante, né? Como o mundo está hoje, né? O certo é errado, o errado é certo, né? E o pior é que alguns cristãos que conhecem, ou pessoas que conhecem a palavra, deram essa modinha, né? Acha que o importante é você, é só o que você faz, que eu não devo satisfação a ninguém, né? Que não preciso dizer a ninguém. Isso implica em sérios problemas, que você está se desligando de Deus, né? E você passa a não saber mais o que é certo, o que é errado. A lógica, a razão é totalmente irrelevante, né? Quando você passa a ter esse pensamento, né? Começa a esfriar com Deus e se afasta também da prática da palavra. Porque se você está com esse comportamento, você está fora do que a palavra pede. Você está fora do que a palavra diz. Aleluia, Pai. Você não está seguindo a palavra. Então você não está em Deus. Você não tem nem possibilidade de um cristão, uma pessoa que conhece a palavra, com esse pensamento, né? Começa a fazer o que sente vontade e acredita e acha que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Vou tomar uma aguinha. Mas só, amado, que esse tipo de comportamento é porque sua mente já está corrompida pelo pecado, pelas seduções do mundo, pelo inimigo. E o problema maior, amado, um abismo chama outro abismo, né? Já diz a própria palavra. Olha só o que a palavra diz, em Efésios 2:1-3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, olha só, segundo o príncipe das potestades do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está falando tudo no passado, né? Mas a palavra está dizendo tudo no passado, mas hoje estamos vendo muitas pessoas vivendo isso no tempo presente, né? Amados, vamos voltar à razão,
Vamos voltar a nossa mente para Cristo, amado, em meio a esse mundo insano, esse mundo meio maluco. Então a gente tem que voltar para Cristo, voltar para a prática da palavra, para os pensamentos em Deus. Não essas coisas que o inimigo vai mostrando, essa coisa sedutora de viver uma vida sem dar satisfação, sem nada, e as pessoas estão ficando loucas, confusas. Amados, segundo a OMS, 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. Lógico, seja ansiedade ou qualquer outras crises e até outras coisas mais graves. Mas 86% da população tem algum problema mental. Então, amados, se essa modinha, esse racionalismo, se essas pessoas não precisam de fé, né? Precisa só de si. Tá, aí, cadê? Por que estão tão mal na mente, né? Tá vendo, amado, como o inimigo age? Deixa as pessoas sem orientação de Deus, ataca a mente das pessoas, né? Deixam todos vulneráveis, deixam as pessoas emocionalmente frágeis. Porque, amado, você dizer que não existe fé, que não existe uma orientação do Espírito, não existe uma base de você estudar a palavra, seguir aquela palavra, ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo do Senhor lhe guiar para você fazer as coisas, você dizer que não precisa disso. Aí tá aí, 86% das pessoas têm algum problema, amado. Então, cadê o racionalismo, né? E agora, amados, também... essa questão dessas bonecas, amado, muito triste, né? Dessas bebê reborn, né? Eu vi muitas reportagens, eu tive o cuidado de ver o que era verdadeiro, o que já está virando chacota isso, e também deixa muito triste, né? As pessoas, em vez de ajudar, faz ridicularizar, como nós cristãos também somos ridicularizados, né? Mas, para a glória de Deus, isso aí é outro assunto, a gente fala depois. Eu vi pessoas que pagam até 9 mil reais por um parto de uma boneca, amado. Em si a boneca também tem coisas caríssimas, muito. Pessoas procuraram o SUS para atendimento da boneca, rapaz. Ao ponto do político lá da cidade, foi numa cidade pequena, baixou uma portaria e disse que uma pessoa que chegar lá procurando atendimento com a boneca, ele vai levar a pessoa para atendimento psiquiátrico, porque está usando fila, pegando fila, tomando vaga de pessoas. Batizado, procuraram a igreja, um padre. O padre também mandou a pessoa se converter e procurar um psiquiatra. Por sorte, algumas pessoas, né, tem um mínimo de senso. Briga pela guarda já da boneca, porque falam muito de mulher, mais na frente vocês vão ver, mas estão brigando pela guarda. Aí chegou lá na mesa na justiça, a justiça disse, não tem como guarda pelo um ser inanimado, um boneco é um ser inanimado, você vai ter guarda de um ser inanimado, cada um compra um e vai. Mas não, diz que tem apego emocional. Que é isso, Senhor? Ao ponto de os políticos da gente, né? Não quero nem entrar nesse tema, porque já não são muito... Eu não sou muito a favor dos políticos do nosso país, de nenhum lado, para ficar bem claro. Aleluia. Mas eles estão se juntando para fazer um projeto de lei em que filas, essas coisas não podem ser utilizadas por esse tipo de boneca, nada, serviços públicos, ônibus, cadeira, porque fila em supermercado não podem, e quem tiver com essa conduta vai ser encaminhado ao SUS para tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Estão tentando fazer um projeto de lei, estão viabilizando já no regime de urgência, e o que eu acho justo, pelo menos é a minha opinião, né? Para você ver como está o racionalismo, né? O racionalismo vem de racionalizar, né? Como as pessoas estão racionais, né? No mundo. E outra coisa que me deixou bastante triste, amado, foi um vídeo de uma jornalista. Eu não tenho Instagram, mas eu vi a reportagem sobre o vídeo, que já teve não sei quantos milhões, e que está dividindo opiniões e tal. Mas aí eu vou resumir o vídeo, né? Ela fala que ela começa a radicalizar que é uma pequena parcela de mulheres que fazem isso e que mulher trabalha e tal, ou seja, ela já está desqualificando quem está com esse problema, né? O que eu não acho legal, eu acho um debate desnecessário, né? Não precisa de ativismo com um assunto tão sensível desse, né?
Aí colocou outra questão, falou das mulheres de troféu, que eu acho que também não cabia estar falando, porque quer falar sobre mulher de troféu, fala em outro tema, para tipo também desqualificar e dizer que não está no meio dessas mulheres, que é uma pequena parcela que existia de mulher troféu. E nesse meio discurso inflamado, eu entendi também que a culpa era dos homens, que eu também achei um ativismo desnecessário, né? Colocando a culpa nos homens. E eu não entendi muito bem. E algumas pessoas lá eu vi na reportagem, né, que estavam, lacrou e tal. Eu acho que uma pessoa com a relevância, com a influência que uma jornalista dessa tem, ela deveria lá fazer um debate propositivo, né? Porque isso é questão de saúde pública. Eu sei que talvez você possa até criticar, e claro, eu critico esse comportamento, mas não cabe você querer desqualificar as pessoas, porque o mundo está muito assim, você precisa justificar uma situação, dizendo, olha, eu não uso isso, mas porque fulano usa isso eu não uso, eu não faço isso. E quando você precisa justificar as coisas é meio complicado. Bastava ela dizer a opinião dela e como ela tem muita relevância, ela chamasse para um debate mais saudável. Gente, o que vocês acham? Como podemos ajudar essas pessoas, né? Chamar as famílias, os amigos, parentes, e ela mesma ajudar. Ela tem relevância, tem influência. Um debate com alguns candidatos, né? Para um projeto de lei para ajudar essas pessoas, para tentar entender que isso é uma questão de saúde pública, né? Para as pessoas serem assistidas e não fazer um discurso desse, mas enfim, isso é a minha opinião, eu achei bem desnecessário, fiquei muito triste. Então, para mim é uma coisa que está meio insano, né? Porque para essas pessoas racionais demais, né? Eu apresento, amados, Deus, eu apresento a fé, amados. Eu apresento o amor de Cristo, aleluia. Eu apresento a empatia, amados. Eu apresento o que diz a palavra do Senhor. Isso é que eu apresento, sabe, para essas pessoas que querem radicalizar, onde deveríamos ajudar, né? Em Gálatas 6:2 diz: levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse é o papel, né, de nós aqui da terra. Eclesiastes 4:9 e 10. Dois são melhores que um, porque tem um bom retorno pelo seu trabalho. Se um deles cair, um pode ajudar o outro a levantar-se. Mas tem pena de quem cair e não tem quem o ajude a levantar-se. Tem pena de quem cair e não tem quem o ajude a levantar-se, né? Em vez de a gente estar tirando pedra, né? Mas é assim, amado. Individualismo, amados, eu aprendi que nem na matemática multiplica, porque 1 vezes 1 só dá 1, amado. Aí a pessoa achar que sozinho vai para frente, né? Que esse individualismo, esse modismo aí vai para frente. O perigo disso, amado, é de achar que não existe fé. E você achando que não existe a fé, você fica cego. Por isso que esse mundo, o certo está errado, né? O errado está certo. Aí você acaba, amado, se desligando de Deus. Aleluia. Já diz a palavra, né? O que desligar na terra, desliga no céu. O que ligar no céu, você ligará na terra, né, amado? Porque o sagrado, amado, e o profano estão assim numa via bem próxima uma da outra, muito perto. Você acaba indo para o profano, né, amado? Você só acreditar no próprio eu, né, na força do seu braço, acreditar só em você mesmo, é muito complicado. Tem muitos versículos falando sobre isso. Inclusive Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse versículo aqui, eu tive até uma conversa com uma pessoa, porque falando de triste do homem que confia no outro homem, ele falando, depois que eu não confio em ninguém, disse, não, mas quando Deus fala triste do homem que confia no outro homem, é em você mesmo também. Você não pode estar confiando só em você, você não pode estar confiando só na força do seu braço, porque o coração do homem também é enganoso, amado. Então, não é só para os outros não, você também não pode confiar em você mesmo. Muita gente, né, não entende e não se inclui, né, no confiar em si mesmo, né, e na força do braço, porque, já como eu disse, né, o coração é enganoso. Mas, amados, para esse tipo de conduta a gente tem que mostrar a palavra, mostrar a Deus. Como eu falei no início, né, eu já fui ridicularizado até por uma pessoa próxima, pessoa da família, né,
que eu posto meu devocional, eu tenho esse canal. E antigamente eu assumo, eu apenas orava e, sei lá, passava o dia normal e realmente a pessoa acaba esquecendo, nem pensava em Deus. Chegava à noite e orava e ponto, ia para a igreja. Mas não, hoje eu tenho uma rotina, amado, de tudo que é conversado, é falado, eu coloco Deus na conversa. É uma forma de eu estar o tempo todo com Deus e tipo, me orientando. É como se Deus estivesse comigo fisicamente. Mas ele não está, ele está em espírito. Então, eu levo uma fechada no trânsito, eu disse, meu Deus, o que é que o senhor faria? Uma conversa assim, assim, assado, assim, talvez Deus diria para a gente fazer isso. Então, eu conversando, falo muito isso, essa pessoa disse, esse homem o tempo todo com as coisas de Deus, esse homem está ficando meio maluco. Eu disse, meu filho, graças a Deus, se eu estar em Deus, tá maluco, imagina aquelas pessoas que estão na esquina se drogando, se prostituindo. Não que eu estou aqui para criticar, mas se a pessoa está fazendo uma conduta, buscando as coisas corretas, é louco, imagine quem anda fazendo as coisas erradas, quem está roubando, quem está... Então eu prefiro ser doido tentando fazer o certo, né? E foi lá vai e tal. Aí, amado, aleluia. O Senhor, os humilhados serão exaltados. Não que eu me achei que fui humilhado nesse caso, mas Deus mostra. Essa semana eu falando com essa bendita pessoa, aleluia, Pai. Ele disse, rapaz, essa semana eu lembrei que só de você. Eu disse, foi, o que foi, danado? Ele disse, eu estava na rua, o caba me deu uma fechada, me veio você na mente na hora. Eu digo, rapaz, se fosse Patrick aqui, ia lembrar de Deus e não ia xingar o caba. Eu não vou xingar o caba não, eu vou deixar o caba aí. Eu disse, amado, você não lembrou de mim não, amado. Aleluia, você lembrou de Deus. Deus tocou no seu coração, então é o sinal que você está fazendo. Por mais que ele chamar de louco, você está plantando uma semente. E isso engrandece e glorifica o nome do Senhor e me deixa eu com o coração quentinho. Então, eu fico muito feliz. Muito, muito, muito que ele deu esse testemunho para honra e glória. Estou dividindo com vocês, né? Porque enquanto existem essas pessoas, né, que não acreditam na fé, ele não acreditava, mas já está passando, né, a acreditar, que acredita no próprio eu, no individualismo, né? Eu apresento uma pessoa que eu estava vendo, estou vendo também a história, um cristão chamado Martin Luther King, que é um americano, né? Se ele fosse individualista, né, nessas pessoas que só pensassem eu não fizesse nada por ninguém, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo através da resistência não violenta, né? Ele era muito ativo lá nos Estados Unidos, fechava pontes, tudo, e todo tipo de ativismo não violento. E ele era um cristão muito ativo e chegou a ganhar... Meu amigo, você tem noção de você ganhar um Prêmio Nobel da Paz? Um negro que combatia o racismo na década de 60 e 70, amados. Isso é Deus, isso é fé, amados. Isso não foi a força do braço dele, não, porque ele jamais teria força para fazer isso sozinho. Foi o Senhor que colocou ele lá na frente, que ele é autor daquela frase, famosa, né? Eu tenho um sonho onde ninguém seja julgado pela cor da sua pele, né? I have a dream. Então, gente, para quem não tem fé, não acredita na fé, veja o exemplo de uma pessoa dessa. Veja Mandela, que ficou 35 anos na cadeia, depois saiu e virou presidente, né? E muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram exaltados pelo Senhor porque tinha a fé. Olha só uma das frases que Luther King falou sobre fé. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Então, amado, basta você seguir no propósito com Deus, com fé, que a escada vai aparecer. Pode andar, amado, que a escada vai chegar e você vai subir, vai alcançar os seus objetivos, né, amado? Porque fé e razão juntos, amado. Fé e razão juntos, aleluia. Lógico, temos que ter a razão, mas a razão sem fé, ela deixa você desorientado, deixa você cego. Mas a razão com fé lhe deixa nos caminhos do Senhor, lhe deixa uma pessoa inteligente, disciplinada, amado.
Esses racionais querem, alguns cristãos entrando nessa modinha, não, vamos impactar mentes para convertermos essas pessoas, amado, vamos impactar essas pessoas, vamos mostrar, dar bom testemunho. Eu sei que isso é nada, é uma gota no oceano, esse meu parente, mas olha só, já passou a pensar em Deus, numa coisa simples na rua, em tomar a Deus que o Senhor haja, o Espírito Santo invada o coração dele e trabalhe nele para mudar essa vida, né? Vamos ser instrumento de Deus na transformação do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, amados. Porque do contrário, amados, muitos vão ficar pelo caminho, muitos vão cair, muitos vão ser destruídos por Satanás, amados, e não é isso que nós queremos, amados. Nós queremos mudar. Nós somos uma pessoa nós somos pessoas que têm o amor de Deus, que tem Deus no coração. Então a gente quer mudar o mundo, a gente quer melhorar o mundo, porque se nós melhorarmos o mundo, também ficará melhor para nós, amados. Nós queremos cuidar da nossa família, nós queremos amar a nossa família, nós queremos fazer a diferença, nós queremos ser o sal da terra, amados. Então vamos trabalhar, amados, para fazer o bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, amam a sua palavra e se dedicam à palavra, e Deus então vai ajudar e vai mostrar o caminho. Amados, muitíssimo obrigado. Então quero reforçar, quem quiser mandar um vídeo, mandar um estudo, uma palavra, um testemunho, tiver dúvida, pode perguntar. Nós estamos aqui abertos e à disposição, porque esse canal é do Senhor, direcionamento de Deus e Jesus. Eles quem cuidam, eles quem fazem tudo. Eu sou apenas instrumento, eu sou apenas um mensageiro. Foquem na mensagem, não no mensageiro. Vamos orar, amados? Pai amado, eu quero agradecer a Deus, a Ti, a oportunidade de estar falando em nome do Senhor, da Tua palavra, glorificando o Teu nome. Que toda maldade, amado, saia desse mundo, meu Pai eterno, meu Pai. Que toda maldade, toda seta maligna, toda atuação do mal, todo espírito maligno saia de cima desse povo, saia de cima, deixa essas pessoas com a mente na Tua palavra, Pai, com a mente no Teu servir, na Tua seara, Pai. Que toda essa confusão caia por terra pela autoridade do nome de Jesus, que possamos ser pessoas melhores, que a prática do pecado suma das nossas vidas, amados, sim, amados, e que o amor invada nossos corações, que tire esse coração de pedra, Pai, e coloque um coração de carne, que tire esse espírito, coloque um espírito novo, um espírito de bondade, de alegria, de felicidade, em nome de Jesus, amém, aleluia. Obrigado a todos, amados, amém.